dia, meus queridos, amados irmãos, que a graça e a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida neste momento. Mais uma vez estamos chegando até você com a Escola Bíblica Encontro com a Palavra, neste domingo especial do Dia das Mães. Essa oportunidade que nós temos sempre para refletirmos um pouco a respeito dos princípios básicos da fé cristã, através dos ensinamentos bíblicos. Nós estamos trabalhando alguma sequência de ensinos a respeito da fundamentação da nossa fé. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos tratar daquele assunto, que nós estamos em sequência com ele já há vários meses, mas vamos conversar um pouco a respeito de algumas mães, alguns exemplos de mães que marcaram a história cristã através da revelação bíblica escrita e deixada para nós pelo nosso Deus. Nós vamos destacar algumas delas aqui, são tantas, então nós não conseguimos destacar todas, então vamos destacar pelo menos algumas delas, à medida que o tempo nos permitir. Então fazemos isso para não ficarmos muito prolongados, não é? Mas neste momento eu quero saudar a todas as mães que estão aqui online, as que estarão assistindo esse vídeo, pelo seu dia. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de todas vocês, por este grande privilégio que Deus deu a cada uma de vocês da maternidade. E quero ao mesmo tempo saudar também aqueles que estão acompanhando pelos vídeos gravados e publicados, tanto no Facebook quanto no YouTube. São importantes para nós a sua participação. Então eu queria deixar essa palavra inicial a cada um de vocês e convidá-los a permanecer conosco durante esses próximos minutos, para nós conversarmos um pouco sobre essas mães que marcaram a história através dos seus ricos exemplos, nos deixado então você pode ficar aí, acompanhar com a gente os textos bíblicos que eu vou citar, eu vou ler aqui para você, e nós vamos deixar caber aqui uma abertura para aquelas pessoas que depois desejarem conhecer mais profundamente esse texto que eu vou conversar com vocês. Eu tenho ele disponível para ser enviado por PDF a qualquer pessoa que assim o deseje. Basta me solicitar através de mensagem, seja Facebook ou WhatsApp, e eu posso encaminhar para vocês esse texto dessas mães que marcaram a história. Eu tenho aqui pelo menos 8, poderiam ser centenas, dezenas, centenas, e destacamos aqui 7 ou 8 delas para a gente conversar nesta manhã do Dia das Mães. Então, eu quero convidar você para nós orarmos juntos agora, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão desta manhã. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade que nós temos de nesta manhã chegar até a presença dos nossos amados irmãos, nossos amigos que nos acompanham, seja agora ao vivo ou aqueles que estarão acompanhando através dos vídeos, que o Senhor possa visitar a cada um de tal maneira que a graça e a presença de Jesus se manifeste na vida deles, tornando essa palavra viva ao coração deles, Pai. Em nome de Jesus, eles sejam cheios da graça e da unção do Senhor,
do entendimento que vem do Espírito Santo do Senhor, para nos dar discernimento, compreensão, perfeito entendimento da Tua palavra, Deus. Nos dê a Tua graça, a Tua bênção, a bênção da Tua presença, e que o cuidado do Senhor esteja sobre os Seus filhos, nos protegendo nesses dias difíceis que passamos. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta manhã, abençoe todas as mães nesse dia tão especial, separado para homenagearmos a todas elas. Esse dia que o Senhor fez, o dia pertence ao Senhor, e a homenagem feita a todas elas, por este privilégio que o Senhor mesmo deu a elas, da maternidade. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida delas ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, meus amados, vamos conversar um pouco aqui, dentro de alguns minutos, a respeito dessas mães que nós encontramos na Palavra de Deus, algumas delas. Queria tratar sobre mais algumas, mas não será possível, né? Mas vamos começar aqui conversando com vocês a respeito da primeira delas, a respeito de Eva. Em Gênesis 4:25, nós lemos o texto bíblico na versão NVT, dizendo assim: Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho, chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Vejam essa mãe extraordinária, que mãe, que exemplo de mãe, não é? Eva foi uma mãe que teve pelo menos 3 filhos, talvez tivesse tido mais, mas a Bíblia registra apenas os 3. O livro de Gênesis fala que Eva foi a primeira mãe da raça humana. Tem umas teorias aí, tanto quanto questionáveis, né? Que antes de Eva, Adão teve uma outra mulher chamada Lilith e tal, aquelas questões ali infundadas, né? Biblicamente, a primeira mãe da espécie humana foi Eva, por isso é que ela é uma mãe extraordinária, mesmo sabendo das coisas que ocorreram, da desobediência à ordem de Deus, mesmo sabendo do pecado que entrou no mundo, mesmo sabendo de todos os seus erros, que toda a raça humana foi atingida, mas ela foi criada por Deus com um propósito definido, e o fato do seu pecado não impediu que o plano de Deus se concretizasse. Ou seja, Deus realiza os seus planos apesar de nós. Não são os nossos fracassos que fazem fracassar os planos de Deus. A ordem de Deus, antes de multiplicar e encher a terra, haveria de se cumprir, era o plano de Deus. E ele vai então se concretizar a partir da vida de Eva. Meus irmãos, quando nós pensamos nessa questão de Eva como a primeira mãe, e pensamos na situação que vivemos hoje, esse quadro da raça humana, da maternidade, do descomprometimento também com a maternidade, vemos que Deus tem esse plano específico destinado às mulheres. Elas são muito especiais para Deus. Adão chamou a companheira de Eva, porque o nome traduzido seria a que dá vida, ou vivente.
Apesar do sofrimento de ver seu filho Caim escolhendo o caminho errado e matando seu irmão Abel, ela ainda se alegrou com o nascimento de seu outro filho chamado Sete. Ou seja, cada filho tem um valor distinto para cada mãe. Não é que o filho substitui o outro, ou o filho que errou vai fazer você ficar infeliz com o outro filho, não. Todo filho dá alegria aos seus pais. Vemos aqui que quando o texto relata aqui que Deus concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou, e esta alegria dela ao receber o seu filho chamado Sete, isso aqui traz uma aplicação muito especial, meus irmãos, para todas vocês mães, pais, todas as famílias. As mães sempre terão tristezas e terão também alegrias com seus filhos, pois apesar de todo o cuidado e todo o ensino, os filhos fazem suas próprias escolhas. Porque, observem, Caim e Abel não tiveram o mesmo ensino? Tiveram. Mas Caim fez a escolha errada, Abel a escolha certa. Portanto, se as mães ensinaram corretamente os seus filhos, não precisam se culpar pelas escolhas erradas dos filhos. Não, o seu papel é educar, é instruir a criança no caminho em que ela deve andar. Você tem que ser o exemplo, você é a referência para elas, mas elas elas não vão viver na dependência da mãe a vida inteira. A Bíblia mostra que chega o momento da maturidade e que os pais não vão mais poder fazer escolhas pelos filhos. A mãe também não vai poder fazer escolha, enquanto mais jovem, a mãe escolhe, né, a roupa, o alimento que vai dar, né, a roupa que ela vai vestir, os lugares onde ela vai, tipo de quarto que ela vai estar, se ela se planeja para a chegada do filho, né? A Maludinha está aí, a Santos Oliveira, ela está lá cuidando da Amanda, né? Amanda tem menos de 2 semanas que se tornou mãe, e ali está aqueles primeiros cuidado materno. Está ali a avó também, né? As avós também cuidando da Cecília. Mas, meus queridos, quando nós pensamos nessa questão das mães terem esse cuidado da escolha, nos leva então a pensar sobre esses momentos das escolhas. Chega o momento dos filhos tomarem as decisões sobre as suas escolhas. Está muito relacionado com aquilo que eles aprenderam. Então, se você ensinou de forma correta, você não precisa ter qualquer sentimento de culpa se o seu filho fez a escolha errada. Se o ser humano, apesar de todo o ensino que ele recebe, ele faz então, sempre toma decisões erradas, né? Lá no Éden, quando Deus colocou o homem, conversou com ele, estabeleceu as normas, passava todos os dias na viração do dia, tardinha ali, né? Conversava com o homem, Deus ensinava, e eles fizeram a escolha errada. Lembra do grupo de Jesus, dos 12 discípulos? Os 12 discípulos estavam com Jesus durante todo o tempo, andaram com ele 3 anos e meio. O mesmo ensino que os outros discípulos receberam, os outros 11 receberam, foi o mesmo ensino que Judas recebeu. Mas qual foi a escolha de Judas? Negar a Jesus. E a consequência na vida de Judas também pela sua escolha errada. Então, o que eu quero dizer através
exemplo aqui de uma mãe que expressa um amor verdadeiro ao seu filho através da vida de Eva, é lembrar exatamente isso. Você que já tem seus filhos criados, não se culpe pelas escolhas erradas dos seus filhos se você os ensinou corretamente no caminho do Senhor. Você que tem a oportunidade de ensinar o seu filho no caminho do Senhor, ainda estão crianças, aquela idade do aprendizado, você esteja obedecendo a ordem do Senhor, ensinando o filho no caminho que deve andar. Não é ensinar o filho o caminho, mandar ele viver assim, é você viver para ele, é ser uma referência de vida para ele. Então, meu querido, minha querida irmã, que você possa realmente aprender a viver uma vida livre de sentimentos de culpas, e você que está tendo a oportunidade de educar, de ensinar, dedique o seu tempo para que o seu filho tenha a capacidade de fazer escolhas corretas no tempo certo. O segundo exemplo de mãe que eu quero citar para vocês neste momento foi Sara. Gênesis capítulo 13, versículo 15, na versão NVT, fala assim: toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Vamos entender aqui. Sara foi uma mãe muito especial também, né? Quando Deus prometeu que ela seria mãe de nações, ela já estava com 65 anos e seu marido Abraão estava com 75 anos. Somente Deus mesmo para fazer algo tremendo, né? Assim, além da idade avançada, ainda tinha o fato de que Sara era estéril. Aí a situação fica mais difícil, né? Da cultura daquela época, gerar filhos era uma demonstração de que o favor de Deus estava sobre aquela mulher. Mas veja, os anos se passaram. Veja, ela estava com 65 anos, Abraão com 75, os anos foram se passando e nada acontecia. Você teria coragem de acreditar numa promessa que viria a se cumprir 25 anos depois? Pois bem, foi isso que aconteceu. Somente 25 anos depois, quando Abraão já estava com 100 anos e Sara estava com 90 anos. Se imagine com 90 anos e grávida. E mãe, se imagine com 100 anos, pai. Mas é o texto relata, a Bíblia relata em Gênesis 21, 2, que ela engravidou e deu luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus, na época que foi então fixada por Deus em sua promessa. Ou seja, as coisas, meus queridos, não acontecem no nosso tempo, é no tempo de Deus. Veja quantas pessoas, quantas mulheres casam e desejam ter filhos e passam por aquele processo de às vezes não ter condições por problemas, alguns problemas de fertilização, outras coisas mais. E aí fica então aquela luta, procura um tratamento médico, procura uma provisão ali, oram a Deus, buscam soluções, tanto ela quanto o marido, buscando soluções para que possam ter os seus filhos. Mas no tempo certo Deus encaminha todas as coisas. Nós temos aqui na igreja um exemplo de uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, mas nós temos um exemplo de uma pessoa que ela viveu uma experiência dessa. Ela, devido a alguns problemas, ela fez
coleta dos embriões para congelamento, para fertilização no futuro, porque não havia mais condições dela engravidar a partir dali. Mas o que aconteceu, que quando ela menos esperava, ela ficou grávida e hoje está com seu filho. No tempo de Deus. No tempo de Deus, cada coisa acontece. Quantas mulheres se casam também e falam que não querem ter filhos, começam a evitá-los de todas as formas, mas de repente ela engravida e algumas se revoltam com isso. Alguns maridos também, não queria ter filhos, estava preparado para ter filhos. Quem sabe se você está preparado ou não é Deus, é no tempo certo de Deus. Veja que uma mulher estéril, com 90 anos, ter filho, é uma coisa que só Deus mesmo pode fazer. E quando esse filho nasce, o nome dele foi dado com o nome de Isaac, significa o filho da promessa. E através daquele filho se inicia uma nação inteira. Então vejam, de uma mulher aos 90 anos, de um homem aos 100 anos, de uma impossibilidade de engravidar pela esterilidade, pelos fatores de idade. Apesar de tudo isso, Deus trouxe aquela criança que vai ser então aquela que iria iniciar uma nação inteira. Vejam, meus irmãos, os propósitos de Deus, repito, se cumprem apesar de nós. Sara tendo todos os impedimentos, Abraão tendo todos os impedimentos, mas Deus tinha um plano. A promessa de Deus para Abraão foi: eu vou fazer de você, da sua família, uma grande nação. E aquilo que Deus promete, Deus cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele prometeu que faria deles uma grande nação. O que ocorre é que então, durante esse tempo, aqueles 25 anos, tempo de prova de fé muito grande, vendo uma promessa que cada momento que eles se olhavam e viam a velhice chegando, como que essa promessa vai se cumprir? Não tem jeito. Se quando estava nova eu não podia ter filhos, imagina agora. Para Deus tudo é possível, creia nisso. Nada é impossível para Deus. Vimos aqui que Deus cumpre então a sua promessa no tempo certo, nem antes nem depois, mas no tempo dele. Se você tem uma promessa feita por Deus, essa promessa vai se cumprir e vai trazer muitas bênçãos para muitas pessoas. Creia nisso. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, seu filho, a promessa de Deus sobre a sua vida, creia nisso e seja uma mãe exemplar para o seu filho, porque o Senhor vai fazer dele bênção para muitas pessoas. Terceira mãe que eu vou destacar é Joquebede. Em Hebreus 11, 23 está escrito assim: pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Joquebede foi uma mãe assim exemplar, Em um tempo em que, para impedir o aumento da população do povo de Israel ali no Egito, foi instituído então um decreto pelo faraó para que todos os meninos que nascessem do sexo masculino deveriam ser mortos. Todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas.
Joquebede, após dar à luz a Moisés, conforme o texto nos relata, ela escondeu o menino por 3 meses. Quando chegou um tempo que não tinha mais como esconder, colocou Moisés em um cestinho, à beira do rio, para que ele tivesse então uma nova oportunidade de poder então viver, ao ser encontrado por uma nova família. Moisés foi encontrado exatamente pela filha de Faraó, e ela ainda escolheu a própria mãe de Moisés, Joquebede, para amamentá-lo e ajudar a criança a crescer e ajudar na criação da criança. Ou seja, todos os valores que Moisés recebeu de uma mãe cristã, de uma mãe que servia ao Senhor. Aquele tempo de criação, 3 primeiros meses, mais o tempo até o momento de devolvê-lo para a princesa ali do Egito, ele então foi criado dessa forma, conhecendo os valores cristãos, conhecendo o Deus de amor que a família cria, conhecendo os valores espirituais. Então, ele cresceu naquele ambiente. E então, Joquebede entrega todo o futuro do seu filho nas mãos de Deus. E deu certo, porque Moisés, a partir dos valores recebidos em casa, ele se tornou, mesmo lá vivendo no palácio de Faraó, ele se tornou aquele que Deus escolheu para libertar o povo hebreu que estava escravo no Egito havia 430 anos. Quantas gerações passaram, né? O povo escravo ali. E uma criança que proibida de viver pelo Faraó, mas prometida por Deus e salva das águas pelo próprio Deus. O Senhor vai levantar esse próprio homem, o próprio Moisés, para libertar a nação, tirá-la da escravidão do povo ali do Egito, da mesma situação que os seus pais viveram, os antepassados viveram. Aquele que seria rejeitado, agora ele é o escolhido, e agora ele vai ser aquele que Deus vai levantar então para tirar o seu povo escravo ali do Egito. Minha querida irmã, entregue todo o seu futuro nas mãos de Deus. Então, através da sua vida, Deus então alcançará e libertará muitas pessoas, como fez com Moisés. Entregue os seus filhos ao Senhor, sua filha ao Senhor, consagre-os ao Senhor. Deixe o Senhor usar os seus filhos. Deus tem um propósito para os seus filhos. Seu filho não nasceu simplesmente para ter um nome e um sobrenome. Seu filho nasceu para glorificar o Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O filho é presente de Deus para nós, aos quais o Senhor quer usar como instrumento dele para abençoar outras pessoas. Seu filho não nasceu para ser apenas um CPF a mais. Não, seu filho nasceu para ser bênção nas mãos de Deus, para ser bênção no lugar onde você vive, para ser bênção na igreja onde o Senhor te colocou. As crianças são especiais, preciosas do Senhor. Lembram quando algumas crianças estavam ali no lugar onde Jesus estava junto com eles, e as crianças começaram sempre agitadas, né? Isso é normal das crianças serem agitadas, e não é diferente em nenhuma geração. E aí alguns discípulos queriam fazer as crianças se comportarem, né? Não ficarem agindo como crianças. Jesus diz: deixem elas serem crianças, tragam a mim, tragam ela aqui perto de mim, porque delas é o reino dos céus. Meu querido, Deus te deu o filho para que ele possa ser um cidadão dos céus. Deus não te deu o filho para
para o inferno, não. Não te deu um filho para os vícios, não te deu um filho para viver num mundo longe do Senhor. Ele te deu um filho que o projeto dele é que essa criança pudesse então herdar o reino dos céus. Mas durante o trajeto vai chegar o momento que ele vai escolher o que ele quer, se ele quer ser um cidadão dos céus ou não. Dependendo da instrução que ele recebeu, ele vai então ter a decisão de querer ser um filho que possa então ser um cidadão do reino dos céus. Então, lembre sempre, seu filho é promessa de Deus, seu filho é cuidado de Deus, cuide dele como um presente de Deus. Honre a Deus na sua casa, honre a Deus com seus filhos, consagre-os ao Senhor, leve-os a estar participando ativamente na vida de uma igreja. Não deixe seus filhos fora dos caminhos do Senhor, instrua-os no caminho do Senhor. O futuro dele está nas suas mãos. Minha querida mãe, Deus entrega para você uma folha em branco. Essa folha não está amassada, não está rasgada, não tem manchas, não tem nada. Você é responsável pelas primeiras impressões nessa folha, que você vai escrever, que você vai imprimir ali. Não deixe essa folha se perder. Grave ali no coração dessas crianças palavras vivas. Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso. Hoje à noite eu vou tratar algumas coisas que vamos enfatizar esse texto também. Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso, dando a ordem às mães para sentarem e estarem com os filhos, ensinar a eles, gravarem nos portais dos umbrais das casas a palavra do Senhor, para que eles não se esquecessem jamais da palavra do Senhor. Faça isso, você verá um futuro grandioso nas mãos do Senhor. Eu tenho outras aqui que eu gostaria de dizer, mas eu não posso, porque o tempo não me permite muito mais do que onde nós estamos. Nós teríamos aqui para falar sobre Ana, também, quem mais? Sobre Ana, sobre Batseba. A história de Batseba é muito interessante também. Nós temos também aqui Noemi e Ruth, que são referências também, né? E Maria. Eu quero concluir aqui nesta manhã com você, falando um pouco sobre Maria. Conforme eu disse no início, que as pessoas que chegaram aí depois, se você quiser o PDF do conteúdo total do que eu estou dizendo aqui nesta manhã, eu posso passar para você, tá bom? Mas eu só vou mandar para aqueles que quiserem mesmo, tá? Não vou postar em grupos nem nada, só quem quiser mesmo, só me solicitar que eu envio, tá ok? Então ele está em PDF, você pode abrir pelo seu celular, pelo computador, tá bom? Pode mandar imprimir se você quiser, são poucas páginas, mas é importante você entender muito o papel dessas mães, tá bom? Então deixe-me concluir aqui nesta manhã com Maria. Lucas capítulo 1, versículos 30 e 33, na versão NVT, diz assim: Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida, dará à luz um filho, chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria foi uma mãe assim que viveu realmente um momento especial, né? A visita do anjo informando que ela geraria o filho do Salvador do mundo. Segundo alguns dados, Maria apenas era uma adolescente ainda. Maria foi essa mãe, porque naquela época as jovens, né, eram prometidas em casamento, casavam muito jovens, né? Mas ela recebeu algo diferente, completamente diferente.
Maria era descendente da linhagem de Davi e vai se tornar então esposa de José. Mateus capítulo 1, versículo 25, está escrito assim, olha, no entanto, José não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Vejam, ela era prometida em casamento, já havia um noivado, naqueles tempos um noivado já era uma promessa de casamento, né? Não se desfazia o noivado. E havia ali aquele respeito, né? Durante esse tempo que José, mesmo já podendo viver a vida conjugal com ela, não viveu até que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, a Bíblia diz que José, assim como todos os maridos, ele teve relações sexuais com sua esposa Maria, e ela teve pelo menos mais 4 filhos e 2 filhas. Esse texto aqui, ele descarta aquela questão de que Jesus foi o único filho de Maria. Não, a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de Maria. Ele foi o unigênito de Deus. De Deus ele é único, de Maria o primogênito. E é isso que a Bíblia fala. E veja o seguinte, Mateus 13, 55 a 56 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e conhecemos também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ela aprendeu essas coisas? Veja, Maria teve pelo menos mais 4 filhos e 2 filhas. É o que está escrito aqui no texto, né? Mais de uma filha, né? Conhecemos suas irmãs, podem ser 2 ou talvez até mais. Então, provavelmente antes do início do ministério de Jesus, Maria tivesse ficado viúva, e Jesus se tornou um carpinteiro da aldeia de Nazaré. Essa é uma das explicações que se traz nos livros, nos textos antigos. Ela teve de ser muito forte, pois estava observando de perto tudo o que aconteceu com Jesus durante a sua crucificação e sua morte. Quando sua prima Isabel esteve com ela, ela faz uma declaração aqui, dizendo o seguinte: em voz alta Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Ela era especial, né? Vemos aqui que Maria tinha um propósito a cumprir, e seu filho Jesus também tinha um propósito a cumprir. Então todos temos um propósito, meu querido, a cumprir aqui na terra. Você e eu temos um propósito. Então faça a sua vida valer a pena. Aproveite, meu querido, cada oportunidade para glorificar a Deus. Seja uma mãe que glorifique a Deus através dos seus filhos. Seja uma mãe que honre ao Senhor no seu dia a dia. Mães, glorifiquem a Deus pelo privilégio que Ele deu a vocês da maternidade. Algumas mulheres não têm esse privilégio, mas glorifique a Deus porque Ele deu a vocês esse privilégio. Honre ao Senhor todos os dias. Seja bênção nas mãos dos seus filhos, cuide deles. Ame a eles como Jesus os ama. Viva na presença de Jesus com seus filhos. Honrem ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor todos os dias. Instrua os filhos no caminho do Senhor. Viva a vida em Cristo Jesus, em família. Exalte, glorifique ao Senhor. E seja uma mãe exemplar para os seus filhos. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde nesse dia das mães, te dando graça, para que você possa honrá-lo com todas as suas palavras e ações. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde nesta manhã,
em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento e logo depois nós vamos encerrar a nossa escola desta manhã. Deus, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã apresentar, ó Deus, a vida de todas as mães nesse dia tão especial. Que elas possam, ó Deus, honrar ao Senhor através dos seus filhos. Eu quero, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa receber essas mães e seus filhos na presença do Senhor, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoe, Pai, a vida de cada uma delas, Pai. Que elas possam aproveitar esse privilégio que o Senhor está dando a elas, Deus, de serem mães segundo o coração de Deus, mães exemplares, mães que glorificam o Teu nome. Pai, abençoe os filhos, para que eles possam honrar as suas mães, para que eles possam, Deus, respeitarem aos seus pais, para que eles possam fazer escolhas sadias, escolhas sábias, para que glorifiquem ao Senhor e todos os dias da vida deles também, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um deles. É uma bênção do Senhor, meu Deus, para a vida da irmã Aline, esposa do Enéas, está próximo dos dias da chegada do seu filho, Pai. Derrama a bênção do Senhor sobre a vida dela. Prepare para esse momento tão especial, trazer à luz aquela criança, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa também a vida da Amanda, do Tiago, que já estão ali com a Cecília, passando o primeiro dia das mães juntos. Derrama a bênção, Senhor, na vida deles, na família deles, Pai, todos os dias. E o Senhor seja glorificado ali naquele lugar, Pai. Nos dê um dia em paz na presença do Senhor, que seja um dia de alegria na presença do Senhor. Hoje à noite, quando nos encontrarmos para a nossa celebração da noite, que seja um tempo marcado pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje à noite eu quero convidá-los a estar presente. Nós teremos o culto presencial às 18h30. Preste atenção no horário. Nesse culto nós teremos também a celebração da Ceia do Senhor, hoje à noite. Quero dar uma palavra especial também para as mães influências ou mães influenciadoras. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite e se você puder estar presente às 18h30, nós estaremos juntos aqui no templo. Os que vierem aqui participarão da Ceia do Senhor aqui conosco. Você tem algum impedimento que não pode vir, então você pode participar da sua casa, mas preferencialmente se você puder vir aqui seria importante, tá? E eu fiz um pedido lá no grupo do WhatsApp. Os que vierem para participar da Ceia do Senhor, só manda uma notificaçãozinha para mim, para que a gente possa estar preparando o número necessário, né, de elementos da ceia para as pessoas que vierem, tá bom? Deus possa abençoar a vida de vocês, dar um dia das mães muito abençoado e dar um dia feliz a todos os irmãos e irmãs, todas as famílias. Esse dia que o Senhor fez seja um dia para glorificar o nome dEle. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele sustente a sua vida a cada momento, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.